Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa nova edição do podcast Conversas Legais do Núcleo de Juristas da CIRSE. Hoje a nossa convidada é a doutora Joyce Bileski, seja muito bem-vinda. A doutora Joyce, ela é advogada e também faz parte da coordenação do Núcleo de Juristas, né? Doutora, antes de eu começar falando sobre o nosso tema do podcast, eu gostaria de saber qual é a importância de estar participando do Núcleo de Juristas. Olá, Osmair, olá a todos que nos acompanham. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à CIRSE e ao Núcleo de Juristas por essa oportunidade, pelo convite em estar participando desse quadro Conversas Legais do Núcleo de Juristas. Eu faço parte do Núcleo de Juristas há aproximadamente um ano. Atualmente estou fazendo parte da coordenação do Núcleo, agora na gestão de 2025, e eu vejo o Núcleo como uma oportunidade de desenvolver tanto o meu lado pessoal, profissional e principalmente o desenvolvimento do meu escritório. O Núcleo ele é focado em oportunizar networkings, capacitações, eventos que aproximam profissionais da área do direito e também nos dão essa visão de empreendedorismo jurídico. Legal, então o núcleo é algo que vai aperfeiçoar as tuas habilidades quanto na parte de gestão do seu negócio e tal. E para um acadêmico da área de direito, ele já pode estar participando desse núcleo ou tem que ser formado em advogado? Não, é bem interessante a participação dos acadêmicos de direito no núcleo, até para eles já terem esse contato, né, com os profissionais, advogados, que já estão há anos no mercado, que já têm essa experiência, para eles também verem como é a gestão do escritório, como é o dia a dia, as formas de administração, de captação de clientes. Então, é bem interessante poder ter esse contato. Durante a faculdade, durante toda a nossa vida acadêmica, a gente preza muito em aprender as leis, aprender o direito, e a gente consegue isso em fácil acesso, né, em pós-graduações, cursos, e por isso o objetivo do núcleo é especialmente focar no empreender, né, no fazer o teu escritório crescer, fazer ele desenvolver, né, alavancar ele mesmo, né. Então é bem interessante ter essa participação para ter essa orientação para os acadêmicos também, né? Não é exclusivo de advogados. Então profissionais que tenham o desejo de empreender na advocacia ou, né, na área do direito, com certeza são bem-vindos. Muito bom, conhecimento nunca é demais, certo? Exatamente. Doutora, a gente sabe que a área do direito ela é muito ampla. Sim, e hoje realmente. os advogados estão buscando se especializar em áreas para ter um conhecimento maior sobre o ramo que vai trabalhar, certo? E qual é a área hoje que você está se especializando? Qual a sua área de atuação? Atualmente eu sou especialista em direito imobiliário, então, né, toda essa questão relacionada a imóveis, em regularizações, ações cíveis no geral, né, que é o nosso dia a dia, as questões indenizatórias, as questões obrigacionais, né, e eu gosto muito também e tenho um carinho enorme pelos benefícios previdenciários focados em agricultores, né, produtores rurais. Muito interessante. E qual é o desejo que você teve dessa área? Qual foi o que te chamou para trabalhar com essa área do previdenciário, sobre agricultores em si? A motivação é que eu sou filha de agricultores, né? Então, eu trabalhei na lavoura até os meus 17 anos de idade, auxiliava os meus pais, principalmente no cultivo do fumo. Então, eu pude presenciar como é o dia a dia, né, desses trabalhadores rurais, entender o que eles passam realmente, né? E a minha família, praticamente a metade ainda trabalha na agricultura, trabalha na lavoura. Então, eu tenho conhecimento, né, de familiares, de pessoas, de amigos próximos que muitas vezes acabam ficando doentes, né, no decorrer da vida, em virtude dessa exposição ao trabalho que é basicamente 100% manual, né, que gera uma sobrecarga, muitas vezes na coluna, enfim, e eles desencadeiam doenças que causam dores e que impedem eles a trabalharem. Muitas vezes eles não têm conhecimento dos direitos que eles possuem, né? Então, hoje eu consigo levar esse conhecimento para eles, né, de benefícios que o INSS não divulga muito. Por exemplo,
o auxílio acidente, que é um benefício pago falando especificamente de agricultores, né? Pago para agricultores que sofreram qualquer tipo de acidente, que resultou em alguma lesão, que acontece muito, por exemplo, nos casos de quem trabalha no corte de madeira, que tem a mão mutilada ou que tem a quebra de um osso, né? Que fica com alguma sequela, alguma lesão que reduz a sua capacidade para o trabalho. Então, existe esse benefício, que ele é 50% do salário-benefício pago, né, ao segurado ali até a data da sua aposentadoria. Então, muitos agricultores não têm o conhecimento de que existe esse benefício. E para as pessoas, né, que às vezes precisam passar por algum procedimento cirúrgico ou até mesmo ficam incapacitados para o trabalho por um período curto de tempo, em virtude de alguma doença ou de algum problema que venha a ter ali, né, às vezes fica 30, 60, 90 dias sem poder trabalhar, também existe, né, os benefícios por incapacidade temporária, ou aqueles agricultores que possuem uma doença que é degenerativa, que foi se agravando com o decorrer do tempo, né, com a sobrecarga, com todo o trabalho manual que vem realizando. Então, tem os benefícios por incapacidade permanente, que muita gente conhece por aposentadoria por invalidez. Então, existem ali uma série de benefícios que a gente pode estar encaixando esses agricultores, e por ter, né, essa familiaridade com a agricultura, entender realmente o sofrimento que é a pessoa ter que trabalhar com dor, né, ver familiares passando por essas situações, é que eu busquei essa especialização para poder prestar um trabalho com excelência, realmente se preocupando com pessoas, né, se preocupando com aquele núcleo familiar, porque a gente sabe que quem reside no interior, a única fonte de renda deles é a agricultura. Então, o núcleo familiar todo trabalha naquilo. É difícil ter uma segunda fonte de renda, uma segunda opção de trabalho lá. Então, se a pessoa está com dor, ela está incapacitada para o trabalho, não tem nada que ela possa fazer ali. Então, nisso, o benefício previdenciário, ele vem ser fundamental para aquela família, né? Então, olhando por esse lado que eu gosto muito dessa área, gosto de poder auxiliar essas pessoas. Dá para entender a tamanha importância que esse produtor está recebendo esse benefício, né? Porém, os benefícios nem sempre são favoráveis, né? Muitas das vezes os benefícios são negados, mesmo o produtor tendo a necessidade de estar recebendo esse benefício, tem o direito, mesmo assim foi negado. O que acontece e o porquê leva a esse resultado do processo? A essa negativa, né? Muitos casos que eu analisei no escritório, que chegam até mim, normalmente o produtor, às vezes, ele até tem as notas, ele até tem ali a comprovação do período em que ele estava incapacitado para o trabalho, tem toda a documentação certinha, fez o encaminhamento no INSS e veio negado. Então, o que acontece? Existem procedimentos que devem ser respeitados no próprio INSS, existem documentos que precisam ser preenchidos corretamente, né? E qualquer erro, qualquer informação ali que fique confusa, que deixe o servidor do INSS em dúvida na análise, vai levar a um indeferimento. Então, muitos casos a gente consegue reverter, né? Somente atualizando essa documentação. Muitas vezes a gente utiliza a mesma documentação, porém apresenta ela da forma correta. E ali a gente consegue reverter essa negativa. Então, tem casos também de produtores que não têm notas, né, e que também têm alguns direitos ali e que acabam tendo essa negativa, mas que a gente também consegue reverter de uma certa forma, né. Então, tem certas formas e meios de estar entrando com esse processo. Muitas das vezes não é que ele não tenha o direito, mas é que as informações postas no processo não foram adequadas. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Por exemplo, o caso do boia fria, né? Os conhecidos boia fria. São pessoas que elas não possuem imóveis, elas não trabalham com um núcleo familiar na agricultura, mas elas trabalham por dia, né? Na residência de outros familiares, que também é um trabalho importante, né? Que muitas famílias precisam desse auxílio. O que acontece é que esses trabalhadores avulsos, eles não possuem notas fiscais de comercialização, que seja do tabaco, do milho, do feijão, de tudo, né? Ou até mesmo compra de insumos. Eles não possuem nenhum documento comprobatório. Então, quando eles vão solicitar um benefício no INSS, eles não têm essa documentação toda que precisa e muitas vezes levam ao indeferimento. Então, no judiciário, a gente consegue reverter essa negativa
utilizando a prova testemunhal, onde a gente pega ali familiares, vizinhos, pessoas próximas, que possam comprovar, relatar, que tem conhecimento de que essa pessoa trabalha realmente na agricultura, né, que vive dessa renda. Outros casos que a gente vê também, muitas negativas, em relação ao salário e maternidade. É normal que toda a documentação da comercialização dos produtos agrícolas fiquem no nome do marido. Então, quando a mulher vai pedir o benefício do salário e maternidade, às vezes vem indeferido. Por quê? Ou porque ela não é casada no civil e não tem uma comprovação de que reside, que vive em uma união estável, né, está utilizando notas em nome de terceiro, então realmente precisa comprovar, demonstrar para o INSS, para o servidor, de que há uma união estável ali. Então a legislação traz ali uma série de documentos que a gente pode utilizar favorável, né, para conseguir esse benefício que é tão importante, né. Ou caso também não tenha muitas provas documentais, a gente pode utilizar-se então das provas testemunhais, né, de vizinhos que possuem conhecimento ali de que a pessoa realmente trabalhou na lavoura durante o período de carência, né, que possam prestar esse testemunho, né, e que auxilia muito a gente conseguir reverter essas negativas do INSS. Interessante. Até sobre o direito previdenciário do salário maternidade para as mulheres, né? Ela entrou com um pedido administrativo e foi negado. Ela tem um tempo de carência que ela pode estar entrando com um processo judicial ali, ou como que funciona? Não, errou o administrativo, não tem mais como seguir em frente, ou não, tem um tempo e eu consigo estar levando esse processo adiante. Cada caso ele precisa ser analisado. Na verdade, para você fazer uma solicitação de benefício, tem um período de carência. Esse período de carência ele é 5 anos para você fazer a solicitação. Então, feito o teu pedido dentro dos 5 anos, e caso venha o indeferimento, a gente ainda pode fazer um recurso ou então ingressar com uma ação judicial, né? Sempre precisa analisar a documentação, entender por qual motivo foi negado, né, esse benefício, estudar uma estratégia para reverter essa negativa, verificar qual que é a documentação faltante, a documentação necessária para a gente conseguir comprovar que ela realmente tem direito e estar fazendo, né, ou recurso ou um novo processo. Bacana. E essa busca pelo direito previdenciário, então, deu para notar da onde veio essa motivação, né? Até por sair de uma família de agricultor, você tem aquele carinho a mais pelas pessoas, você teve o convívio com as pessoas, então acaba sentindo aquela dor que as pessoas necessitam de um cuidado a mais, né? Exatamente. Que não se trata somente do dinheiro que elas vão receber, mas de ter uma pessoa se importando com o caso, né? Exatamente. Nesses casos não é pelo dinheiro, mas é pelo impacto que isso causa nas vidas das pessoas. É realmente se preocupar com os agricultores, que muitas vezes têm dificuldade em ter acesso a esses benefícios, né? Porque a gente sabe que é necessário que existam procedimentos, mas muitas vezes esses procedimentos não ficam claros aos agricultores, né? Para que eles consigam fazer esses requerimentos da forma adequada. Me chamou a atenção também que você é especialista em direito imobiliário, né? Isso. Então, gostaria de entender como o previdenciário teve uma história por trás dessa busca, né? Eu queria saber sobre a área do imobiliário, o que te motivou a estar buscando trabalhar nesse ramo, qual que foi a chave que te despertou? Não, é esse ramo que eu vou me especializar. Eu sempre tive uma grande paixão, digamos assim, pelo direito imobiliário, sempre tive interesse em conhecer mais, entender como que realmente funciona, porque no decorrer da nossa vida a gente sempre se envolve com documentação de imóvel, né? Então, de um imóvel que você faz a locação, você precisa ter conhecimento do contrato, ou é de uma compra e venda de um familiar, ou é um inventário que você se envolve. Então, sempre tive esse interesse. E quando eu ingressei na faculdade, eu verifiquei que existem poucos profissionais no mercado que são realmente qualificados em prestar essa assessoria, em prestar esse atendimento em relação aos imóveis, porque é uma área muito ampla. Então, ela abrange diversos procedimentos, diversos processos em que precisa ter um conhecimento técnico. Então, já no decorrer da faculdade, eu comecei a realizar vários cursos. Então, o primeiro curso que eu fiz foi Direito e Negócios Imobiliários, né, para estar atualizada das negociações imobiliárias mesmo, da documentação necessária.
E eu comecei a trabalhar em uma imobiliária. Então, eu entrei na imobiliária trabalhando no setor das locações, que foi um período onde eu pude aprender muito, principalmente em relação a contratos e obrigações das partes, né? Porque a gente sabe que o inquilino ele tem responsabilidades, ele tem obrigações, mas o proprietário também tem, né? Principalmente em relação à reparação dos danos no imóvel. Existem obrigações que são do proprietário, que é o desgaste natural, que ele teria que arcar também com esses custos para garantir um imóvel apto, né, a sobrevivência da pessoa, um imóvel que seja habitável. Mas o inquilino também tem a obrigação de fazer os reparos, né, de manter o imóvel, de cuidar dele, de prestar todo o cuidado ali, né, para que ele não venha a se depreciar. Então, ali a gente sempre estabelecia as obrigações de ambas as partes no contrato, tentava prever o máximo possível de problemas para deixar estabelecido, sempre fazer essa intermediação entre inquilino e proprietário, né? E a partir disso eu fui vendo que eu realmente gostava dessa área e que era nessa área que eu queria seguir. Então eu fiz o curso técnico em transações imobiliárias, que é o curso feito por corretores de imóveis, onde ele te capacita a requerer o registro no Cresci, né, para fazer as transações, as intermediações. Então, a partir do momento que eu consegui o meu registro no Cresci, eu passei a trabalhar com as vendas. E aí foi um momento muito importante também, porque eu consegui acompanhar não só as negociações, mas elaborar contratos que eram relacionados à promessa de compra e venda, escritura pública, registro, fazer todo esse acompanhamento de perto, verificar quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam ao adquirir, ao vender um imóvel. Então, ali eu já consegui ver a prática, né, o que os problemas enfrentados na prática, mas ainda me faltava o entendimento das ações judiciais. Então, quando eu finalizei a faculdade, né, eu não passei mais a trabalhar como corretora, eu fui advogada, abri meu próprio escritório, e eu fiz uma pós-graduação em Direito Imobiliário, focada em ações judiciais, que era o que faltava. Eu já tinha a experiência prática, né, a vivência, os problemas do dia a dia, e fui buscar a especialização nas ações judiciais, que seria emissão na posse, reintegração de posse, o despejo, uso capião, enfim, existe uma infinidade de ações judiciais relacionadas a imóveis que os advogados eles podem estar atuando. Uhum. Bem interessante. Então, nessa parte de uma venda do imóvel, uma compra, ou até mesmo na parte de regularização, é muito importante ter o conhecimento de toda essa área, né? Então, ter um contrato bem elaborado nessa parte, hoje acaba pegando muito, né? Já aconteceu de chegar um cliente no seu escritório lá que pegou um contrato ali, fez um Ctrl+C, Ctrl+V na internet lá, pegou um modelinho, só mudou os nomes e acabou passando para frente. E no final, às vezes um locatário está saindo, acabou tendo um incômodo, não sei. Quem nunca, né? Quem nunca pegou um modelo da internet, né? Acontece muito, é uma das coisas que eu mais vejo acontecer, são contratos mal elaborados. Então, muitas pessoas acham que, vou pegar esse modelo aqui da internet, não vou gastar com honorários para fazer um contrato específico, vou só preencher ali conforme eu sei e vida que segue. E aí, lá na frente, né, quando tem algum problema relacionado àquela negociação, fica mais complicado da gente conseguir resolver. Porque o modelo do contrato que a gente encontra na internet, ele é um modelo padrão. E o contrato, ele faz lei entre as partes. Então, a gente sempre precisa adequar aquela minuta para o caso em concreto. A gente precisa analisar o que está sendo discutido, quais serão as responsabilidades, qual será a cláusula penal, caso alguém venha descumprir aquele contrato, onde que essas dúvidas elas vão ser discutidas. Enfim, tem uma série de requisitos que a gente precisa analisar e preencher adequadamente. Tem todo um estudo, então, por trás de um simples contrato. Não vou fazer um contrato de locação, mas você vai estudar todo o caso, as condições que está o imóvel, para poder fazer um contrato bem elaborado e não ter futuras dor de cabeça. Assim. Exatamente, e isso não somente para um contrato de locação, né? Para todos os contratos em geral. Um caso muito comum também são contratos de compra e venda, onde as pessoas fazem a negociação para o pagamento parcelado. Então,
estabelecer formas de garantia, de recebimento, né? Enfim, tem várias situações ali, a questão do registro. Já vi muitos contratos em que não estipulava prazo para que as coisas fossem cumpridas. Então, a pessoa se compromete a pagar o valor tal, mas até quando? Então, não tinha nem como executar, porque não ficou estabelecido, né? Quando que seria feito, quando que seria registrado. Então, a gente acaba tendo mais dificuldade, às vezes precisa fazer uma nova renegociação, fazer um aditivo, e a pessoa acaba, né, se prolongando mais para conseguir resolver uma situação que era tão simples. Então, hoje eu digo que o advogado imobiliarista, ele não trabalha somente com a regularização de imóveis, ele tem uma área muito mais abrangente, né? Principalmente em relação aos contratos. A gente tem diversos contratos que são utilizados. Contrato de compra e venda, contrato de locação, comodato, enfim, é uma infinidade, né? São vários contratos em geral. E além também dessa regularização de imóveis, em relação à compra e venda, uma área que é muito, muito utilizada hoje em dia é a due diligence imobiliária, que é um momento em que um advogado especializado faz uma análise minuciosa da documentação desse imóvel, onde ele busca toda a cadeia sucessória, todas as negociações, tudo que houve ali na matrícula desse imóvel, né, na história desse imóvel, para verificar se não tem alguma pendência, alguma dívida, algum cadastro em aberto, algo que está pendente de regularização. Então, em muitos casos, os clientes me procuram para realmente fazer esse estudo, para dar segurança jurídica a eles, para ver se não, realmente é um investimento bom, eu posso comprar esse imóvel com tranquilidade, eu não vou me incomodar, ou não, realmente é melhor a gente verificar, regularizar essas pendências primeiro, para depois dar continuidade, né, na negociação. E uma das principais áreas que eu atuo atualmente, assim, no escritório são os inventários, né? Porque normalmente nos inventários é que a gente descobre as pendências dos imóveis, né? Onde chega mais os problemas, porque muitas vezes o herdeiro ele nem tem conhecimento dos problemas que tem esse imóvel. Ele acha, vou fazer um inventário aqui, vamos fazer a partilha e tá tudo certo. Às vezes não. Muitas vezes esses terrenos, né, imóveis em afins, tem problemas ocultos ali que quando a gente vai mexer na documentação, a gente verifica. Às vezes questão de imposto, dívidas, questões cadastrais, né, ou até mesmo registrais, que podem estar dando uma complicação ali para resolver. Então, por isso é bem importante para os inventários também ter essa assessoria de um advogado especializado no ramo imobiliário que possa prestar essa consultoria e auxiliar nessa regularização até a transferência, né, para evitar que se tenha mais problemas lá na frente, porque não basta somente partilhar o imóvel e deixar tudo em condomínio e que se virem, né, tem que entregar o procedimento todo certinho, fazer, né, o desmembramento, se for preciso, né. Sim, não sabe o que tem no imóvel até começar a mexer com a documentação, né? Exatamente. E para as pessoas que precisam contratar o teu serviço e tal, eu gostaria de saber, hoje o teu lugar de atuação é somente aqui em Rio do Sul? Você atua em outras cidades também? Como que é isso? Sim, a sede do meu escritório é aqui em Rio do Sul, mas eu tenho uma filial também no interior do município de Santa Terezinha, que é a minha cidade natal. Muito bom. E como o tema do nosso podcast, direito imobiliário, nessa parte tem muito assunto a ser esclarecido, né? E quais os problemas mais comuns que você tem enfrentado no teu escritório? Qual que é os problemas que os clientes estão enfrentando ou já enfrentaram ao longo desse tempo que está trabalhando com direito imobiliário? Olha, os problemas mais comuns que chegam até o meu escritório hoje são de imóveis com pendências registrais. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que, eu não vou fazer um inventário porque eu fico aqui morando no imóvel, o inventário é caro, se eu estiver morando aqui ninguém vai me tirar, e aí lá na frente eu peço uma usucapião e tá tudo certo. Mas não é bem assim que funciona. Então, eu costumo dizer que a ação de usucapião, ela é o nosso STF das regularizações dos imóveis. Primeiro a gente vai tentar regularizar esse imóvel de todas as formas possíveis. E se não for possível fazer, às vezes, uma retificação de área, um desmembramento, enfim, né, tem diversas possibilidades ali, ou até mesmo abrir esse inventário que ficou em atrasado, às vezes é necessário abrir até 2, 3 inventários para regularizar o imóvel. Então, o último caso, somente se não for possível
regularizar, aí a gente parte para uso capião. Então, essa é uma falsa ideia que as pessoas têm, que vão acumulando inventários e que isso dificulta muito lá na frente, vai se tornando muito mais oneroso a regularização desse imóvel do que se tivesse feito ali dentro do prazo, né? Então, o uso capião não é tão simples assim de você conseguir ter um imóvel. Por exemplo, não, peguei um inquilino, o cara não está pagando aluguel lá há um bom tempo já. Ele não vai conseguir tirar teu imóvel com uso capião. Tem todo um processo por trás disso para conseguir isso, colocar em ação. Exatamente. A uso capião, ela é a aquisição da propriedade pela posse. Então, tem uma série de requisitos. Essa posse ela precisa ser mansa, pacífica, incontestável. E quando você tem um inquilino no teu imóvel, você possui um contrato, ou ele paga uma prestação, por mais que você não tenha um contrato, ele paga uma prestação mensal para ti, que tu tem como comprovar de que aquela relação era, né, locatícia. Então, por mais que ele esteja atrasado, ele não vai conseguir pedir a uso capião, né? Porque houve uma contestação de posse, essa posse ela era com a ciência do proprietário, foi uma cessão ali que o proprietário forneceu, então não é tão fácil assim de conseguir. E também existe uma série de requisitos, uma série de documentação, tem a questão de tempo, existem diversas modalidades de uso capião, então é um procedimento realmente bem, bem complexo. Até sobre os processos de partilha, de inventário. Por exemplo, tem uma família ali que faleceu o pai, eles precisam entrar com inventário, porém, sempre tem aquele conflito. Inventário, eu acho que é sempre uma dor de cabeça, né? Que não é um assunto mais delicado a ser tratado, né? Eu vou entrar com o processo do inventário. Um dos herdeiros não está de acordo. Eu consigo entrar com esse processo ou não tem como fazer o inventário? Tem sim, é muito importante que as pessoas se atentem ao prazo de 60 dias após o falecimento para a abertura do inventário, né? Caso não seja aberto dentro desse período estabelecido em lei, há uma aplicação de multa sobre o ITCMD. Então, está tendo muito conflito entre os herdeiros e a gente não está conseguindo fazer o inventário. Então, o nosso ordenamento jurídico já pensou nisso. Hoje existem duas possibilidades, que seria o inventário extrajudicial, que é o inventário feito diretamente no cartório, é um procedimento mais rápido, onde há um consenso entre as partes, onde a gente consegue fazer essa partilha amigável, então é um procedimento rápido, né, a gente consegue fazer em poucos meses ali, deixar tudo regularizado. Agora, como no seu exemplo, tem um herdeiro que não aceita, não tem como a gente fazer no extrajudicial, não vai ter acordo, existe o inventário judicial. Ele é um processo, né, onde cada herdeiro pode ter o seu advogado, né, porém, vai ser o juiz que vai decidir sobre a disposição desses bens. Ele é um processo moroso, ele é um processo mais caro, porque além dos impostos, tu terá que pagar as custas processuais, né, então hoje a gente sabe que o nosso judiciário, ele está sobrecarregado de processos, são muitos processos em andamento, então demora até que a gente tenha essas movimentações, então uma coisa ali que demoraria 2, 3 meses para resolver, às vezes se estende por 5 anos. Então, a gente sempre tenta achar um consenso entre as partes, um consenso entre os herdeiros, né, para que se consiga resolver da melhor forma e da forma mais rápida, né? É mais fácil a gente tentar um acordo, um consenso e ceder, né? Esse herdeiro ele já reside nesse imóvel, então vamos passar a propriedade para ele e a gente fica com outros bens, ou então ele compra a parte do outro. A gente sempre acha uma forma de negociar, mas infelizmente tem casos em que não tem como, né? Realmente os herdeiros não vão chegar em um acordo, então a gente parte para via judiciária para tentar uma solução, né? Porque daí é o juiz quem vai decidir sobre essa disposição. Em um caso onde tem vários irmãos, aconteceu um processo do inventário, o pai acabou falecendo, eles precisam entrar com o processo de inventário, porém, deu briga e eles não entraram com o inventário após o falecimento. Um dos herdeiros ficou morando na casa do falecido. Os irmãos já tinham suas propriedades. Esse que ficou na casa tem o direito de ficar morando ou ele precisa também pagar um aluguel para os outros herdeiros? Todos os herdeiros têm o direito desse mesmo patrimônio até que seja repartido? Como que é? Exatamente. Até que finalize o processo de inventário, o patrimônio ele é do espólio. Então, todos os herdeiros possuem direito sobre esse imóvel.
Caso um dos herdeiros fique residindo nesse imóvel pertencente ao espólio, os demais herdeiros podem sim cobrar o aluguel proporcional, né, à sua cota à parte. Então, muitas vezes é feita essa notificação, é feita uma avaliação do imóvel, cobrado o valor ali desse proporcional, desse herdeiro que ficou residindo, e caso ele não entre em um consenso, ele realmente não queira fazer o pagamento, é possível ingressar com uma ação judicial de arbitramento de aluguel para que os demais herdeiros consigam buscar esse valor. Mesmo se eu tenho uma terra lá que eu estou trabalhando e os outros herdeiros estão na cidade, por exemplo, no caso do interior, estão na cidade, eles não estão trabalhando naquela área. Eles têm o mesmo direito do que o rapaz que estava trabalhando o tempo todo com os pais? Relacionado à agricultura? Isso. Sim, com certeza. O direito é igual para todos os herdeiros, né? Todos os herdeiros possuem os mesmos direitos em relação aos imóveis. Então, por mais que eles não estejam mais residindo no interior, estejam morando em outra cidade, tendo outra fonte de renda que não seja agricultura, eles ainda possuem direito sobre aquele imóvel, né? E quando for realizado um inventário, eles vão ter direito à cota à parte deles, independente deles estarem residindo ou não. Uhum. E aproveitei no gancho, falando do inventário, a gente já ouviu muito falar sobre se não fazer o processo do inventário durante 30 dias, gera multa. Realmente tem uma multa se não abrir o processo de inventário? Sim, tem uma multa sobre o ITCMD. O prazo para a abertura do inventário ele é de 60 dias após o falecimento. Então, realmente, tem essa multa. Tem muita gente que tem essa falsa ideia de que, minha mãe faleceu, eu não vou fazer o inventário dela já, vou esperar meu pai falecer para depois fazer tudo junto. Mas existem formas de você economizar, né, nesses procedimentos. A partir do momento em que você deixa de abrir o procedimento de inventário dentro do prazo, vai incidir a multa. Então, minha mãe faleceu, se eu abrir o inventário dentro do prazo, a gente já pode organizar a transmissão desses bens que pertenciam a ela e fazer um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório dos bens ali que ainda estão em propriedade do pai. Então, a pessoa acaba economizando com impostos. Hoje a gente tem diversos mecanismos e formas de realizar esse planejamento, essa transmissão desses bens, seja por doação, com reserva de usufruto, seja por testamento, seguros, enfim, existem diversas possibilidades ali em que as pessoas acabam economizando dinheiro. Mas por não ter conhecimento e por essa falsa ideia de que, vou deixar assim, né, que inventário é caro, isso e aquilo, futuramente elas acabam gastando até mesmo o triplo do valor que eles gastariam se tivessem feito o procedimento no período adequado. Acaba sendo muito mais caro do que se tivesse feito no tempo correto, né? Exatamente. E sobre essa regularização hoje, qual é a importância de você estar com o imóvel totalmente regularizado, legalizado? Segurança jurídica, né? Eu sempre falo que só é dono quem registra. Hoje você ter um imóvel de posse, um imóvel somente por contrato de gaveta, ele não vai te trazer uma segurança jurídica. Claro que tu vai ter ali uma garantia entre as partes. Um exemplo de um caso que eu atendo muito no escritório seria em relação aos parcelamentos irregulares de solo, principalmente em imóveis rurais. Por exemplo, você tem um imóvel de 20 hectares e você quer vender 350 metros para um amigo seu para ele construir uma casa. Você consegue fazer essa venda, mas somente por contrato particular, um contrato de gaveta, né? Então, não é possível escriturar, não é possível levar a registro. Por quê? Porque se essa negociação ela não atinge a fração mínima para que seja feita a escritura, para que seja feito o desmembramento. Então, isso é muito comum a gente ver hoje nos interiores as pessoas fazerem esse procedimento, porém, ele não traz essa segurança jurídica, porque a gente tem um contrato entre nós, mas isso não tem validade contra terceiros. Se esse proprietário, se esse vendedor, por exemplo, se você vir a sofrer ali uma execução por uma dívida, esse imóvel ele pode responder por essa dívida, ele pode ir a leilão. Então, ali a pessoa que comprou, ela terá que gastar com honorários, com custos processuais, com essa dor de cabeça de se defender em um processo, de comprovar que realmente exerce a posse desse imóvel, que adquiriu esse imóvel, tem o risco de até mesmo responder por uma fraude à execução, né, alegando que não tinha
conhecimento de que essa dívida existia, então realmente precisa se prestar muita atenção quando a gente faz essas aquisições de imóveis, né, em que não é possível seguir com o registro. Então, essa questão de ter um imóvel regularizado no seu nome, ela é muito importante, ela vai te trazer essa segurança jurídica e tranquilidade, porque se o imóvel é de sua propriedade, você tem a total liberdade em dispor, em vender, em doar, em fazer o que você quiser com ele. Agora, a partir do momento que está em nome de uma terceira pessoa, você não tem todos os seus direitos garantidos. E existem muitos terrenos ou imóvel com pendências, né? E até mesmo se tiver um exemplo, vou comprar um terreno, o antigo dono tem uma dívida em cima desse terreno. Eu estou comprando, foi feito um contrato, que eu estou comprando esse terreno, porém tem uma dívida. Depois que ele pagar a dívida, fazer a quitação, eu vou conseguir regularizar esse imóvel. Tem uma chance do antigo dono não pagar essa dívida e eu ser o responsável? Sim, a partir do momento que tem uma averbação de uma penhora, de algum processo judicial de cobrança em andamento, enfim, qualquer indício de que aquele imóvel está respondendo por uma dívida, é muito interessante cuidar na aquisição. Né, eu normalmente não recomendo já fazer a aquisição desse imóvel sem entender do que se trata essa dívida, porque você pode vir responder por fraude e execução e tem uma série de penalidades. Então, já intermediei, inclusive já tive clientes que vieram com essa demanda, falando, olha, doutor, eu tenho esse terreno, eu quero muito comprar, ele é divisa com o meu, né, eu gostaria de ter ele ali, não queria que tivesse uma terceira pessoa ali como vizinho, mas esse terreno tem uma dívida. Então, o que a gente fez nesse caso? Eu entrei em contato ali com a parte que estava executando, né, que iria levar esse imóvel ao leilão. A gente fez um acordo, onde o meu cliente, ele fez o pagamento da aquisição do imóvel diretamente para a empresa, que era credora desses débitos, né, e fez essa negociação com o proprietário. Então, o meu cliente garantiu que essa dívida seria paga, né, e conseguiu transferir o imóvel para a propriedade dele com tranquilidade. Foi uma forma que a gente encontrou ali de resolver a situação. Mas, claro, cada caso precisa ser analisado, mas sempre é importante tomar bastante cuidado em adquirir imóveis que possuem dívidas ou pendências em aberto. Sempre é importante fazer um estudo de caso. Até sobre essa legalização do imóvel. Hoje a gente sabe que as leis elas estão mudando constantemente, né? Sim. Então, eu abri o processo do registro do imóvel lá, eu tenho umas coisas pendentes. E mudou a lei. Tem um risco desse imóvel ficar irregular porque a lei não permite estar fazendo essa movimentação no processo, ou tem sempre um jeito de estar legalizando? Na verdade, as regularizações de imóveis, elas ocorrem por procedimentos. Normalmente são procedimentos extrajudiciais. A gente sempre consegue, diretamente em cartório, em registro de imóveis, regularizar essas pendências. Somente casos mais complexos a gente leva para o judiciário. Mas essa alteração da legislação, ela não é tão rápida, ela não ocorre dessa forma. Então, sempre que há de vir uma alteração na legislação, que vai alterar direitos, que precisa atualizar essa documentação desse imóvel, isso é avisado com antecedência. Então, o proprietário, ele tem um período para estar se adequando a sua documentação. Então, não é uma coisa que acontece de forma tão automática que vai vir a prejudicar os proprietários. Um exemplo que a gente tem hoje sobre os imóveis rurais seria o georreferenciamento, né, que atualmente ele é obrigatório para imóveis acima de 20 hectares, mas nós temos uma previsão de alteração na legislação para novembro de 2025, para novembro desse ano, de que será obrigatório para todos os imóveis rurais. Por quê? Antigamente, as pessoas elas faziam as medições dos terrenos com barbante, com corda, enfim, e conforme os desníveis do imóvel, dava alteração na área total. E hoje, acontece que os registros de imóveis, eles verificam que há muita sobreposição de terras, que as medições realmente não batem, que tem terrenos que estão registrados com um tamanho muito maior do que realmente é, ou com um tamanho inferior. Então, com esse georreferenciamento é possível verificar realmente qual é o tamanho correto do imóvel e corrigir esses cadastros. Outras questões seriam referentes aos confrontantes, né? A gente pega as matrículas mais antigas, a gente verifica que tem, esse imóvel ele confronta com herdeiro de fulano de tal, ou com árvore tal, que já não existe mais, ou que ninguém nem sabe mais quem é fulano. Então, é por esse motivo que está vindo essa nova
atualização da legislação ali, né, para realmente corrigir esses erros. Mas isso é muito importante também, porque vai trazer essa segurança para os proprietários em saber qual que realmente é a área do seu imóvel. Ele vai passar a pagar o imposto sobre a área que realmente pertence a ele, então vai facilitar muito, né, toda essa questão também. Então, com toda essa lei, essa nova mudança, né, do georreferenciamento, então para essas pessoas que têm um inventário que não foi feito de gerações já, agora com essa nova lei, com esse novo processo, vai ter que ser feita a legalização do imóvel e deixar tudo certinho. Exatamente, independente das metragens do imóvel rural, ele obrigatoriamente passará pelo georreferenciamento. O proprietário que não realizar essa certificação pelo INCRA, que não realizar o georreferenciamento, não vai conseguir vender, doar, fazer inventário, não vai conseguir fazer absolutamente nada. É obrigatório. Os cartórios, os registros de imóveis não vão fazer nenhum procedimento sem que haja essa certificação pelo INCRA. Até como as medições eram feitas com linha ou corda, né, antigamente e tal, se tiver medidas a mais, até esse proprietário estaria pagando um imposto a mais do que deveria ser para o imóvel, por ter uma área um pouco a mais do que é corretamente, né? Exatamente, dá bastante diferença, assim, que a gente faz os procedimentos de retificação de área, né, para realmente juntar a documentação ali que comprova que aquele imóvel, na verdade, é bem menor do que está registrado. Então, isso altera toda a situação do imóvel, tanto a situação cadastral, a matrícula, né, e também a questão dos impostos. Interessante, é muito assunto para ser esclarecido, né? Eu acredito que teria muito mais para ser comentado e discutido, né? Mas nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu agradeço, doutora, pelos assuntos que foi esclarecido aqui, discutido, né? Eu acredito que foi de muita importância, foi assuntos muito enriquecedor. Eu acredito que tem muitas pessoas que têm dúvidas ainda sobre legalização de imóvel e tal. Eu gostaria de saber se tem algo a mais que a doutora gostaria de estar acrescentando. Basicamente é isso, foi um prazer participar, né, desse episódio, desse podcast do Núcleo de Juristas. Gostaria de deixar então um recado, né, para os proprietários de imóveis rurais, para que se atentem às atualizações da legislação que vão ocorrer agora em novembro de 2025, né, onde todos os imóveis deverão ser certificados pelo INCRA, para que fiquem atentos que não é um procedimento rápido, não é um procedimento que a gente inicia hoje e finaliza amanhã, é um procedimento que a gente vai precisar de um trabalho de um topógrafo que tenha essa autorização, esse cadastro no INCRA para prestar esse trabalho. Tem diversas exigências a serem cumpridas, documentos a serem apresentados, então o quanto antes eles buscarem essa orientação jurídica, né, organizarem a documentação do seu imóvel, fica mais tranquilo lá na frente, porque o mercado vai ficar super faturado, né, de pessoas necessitando desse trabalho. Então, quanto antes iniciar a regularização desses imóveis, é melhor, né? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer pela oportunidade, a CIS, ao Núcleo de Juristas, ao Tobias, que está aqui nos acompanhando, né? E muito obrigada. Obrigado.